Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos conversar muito sério aí sobre prompts jurídicos. Eu sei que é uma dúvida muito recorrente aí dos doutores que me seguem aqui no canal. E se o doutor e a doutora está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O meu nome é Rodrigo Anselmo e eu sou especialista em inteligência artificial e automações para os operadores do direito, legal? Então, se o doutor e a doutora clicou aqui, é porque os doutores têm interesse em saber um pouco mais sobre prompts, como aí ter melhores conversas com o ChatGPT e com as inteligências artificiais no geral. Então, esse vídeo vai ser muito importante e ele faz parte de uma atualização que eu estou fazendo aqui no canal. Eu criei esse canal aqui faz 9 meses, então eu tenho muito conteúdo já aqui para os doutores poderem assistir. Só que acontece duas coisas no mundo da inteligência artificial. Eu acabo ficando cada vez mais especialista, porque eu vou me aprimorando, e também as inteligências artificiais vão ficando cada vez mais potentes. Então os vídeos acabam ficando um pouco desatualizados. Então esse vídeo aqui que eu gravei em 4 meses atrás aqui, ele é muito importante, ele tem uma base muito legal, mas ele acaba ficando um pouco desatualizado, e é por isso que eu quis trazer esse guia aqui completo para os doutores entenderem tudo sobre prompts jurídicos e entenderem de uma vez por todas que não existe prompt perfeito. As inteligências artificiais, elas estão em constante evolução, então o máximo que a gente pode ter são boas práticas. E foi isso que eu desenvolvi no meu método, na minha mentoria, onde eu ajudo os advogados a não só entender esse conceito, mas também criar os seus próprios assistentes, criar os seus prompts de uma maneira muito rápida. Porque a IA, doutores, é um meio, ela não é um fim. A IA nunca vai ser perfeita e nós vamos ter que nos acostumar com isso. Buscar uma ideia de resposta perfeita, que é uma coisa que eu vejo muito na internet, que vá tudo fazer automaticamente, isso é conversa fiada de vendedor de curso. É para vender curso. Os doutores têm que entender de uma vez por todas. Quem vai ganhar a corrida das IAs é quem for um bom usuário. Entender a conversar com elas de uma maneira prática, eficiente e rápida. Porque a finalidade do ChatGPT ou de qualquer outra automação é gerar para a gente o máximo de resultado no mínimo de tempo possível. Nunca foi prometido que seria perfeito. Não tem nenhuma empresa dessa prometendo perfeição. Os doutores vão entender no decorrer do vídeo o porquê que eu digo isso. Então, como as inteligências artificiais elas têm uma programação por trás, claro que existe uma forma da gente interagir com elas de uma maneira muito assertiva, vamos colocar assim, não perfeita, e que vulgarmente aí na internet se chama de prompt, o que nós vamos chamar aqui de instruções. Então, quando eu venho aqui e converso com a inteligência artificial, o que eu estou fazendo é uma relação de input e output. Então, eu coloco uma ordem, uma pergunta, um documento para ela analisar, e ela vai me devolver uma resposta em forma de texto. Isso a gente chama de janela de contexto. Eu estou interagindo com a inteligência artificial e ela me respondendo. Como que a gente pode, então, Rodrigo, ter uma melhor resposta? Simples, utilizando boas instruções. E é isso que eu consegui resumir no meu método, que em menos de 4 horas, qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha ligado um computador, consiga entender isso e começar a criar e utilizar assistentes GPTs no mundo jurídico. Esse método eu batizei de ABCD do ChatGPT e ele envolve 4 pontos muito importantes, que é criar um bom assistente, ter uma boa base de conhecimento, ter aí uma boa interação com o chat. Quando a gente vai falar de interação, a gente está falando de conversa, uma boa organização desse chat, entender o que a IA pode fazer e o que a IA não pode fazer. Tem muita coisa que ela não pode fazer e nunca vai poder. E também como ter bons diálogos com a inteligência artificial. Isso dá para a gente muito mais velocidade, muito mais prática e muito melhor resultado na resposta. Sigam esse passo a passo aqui que vai dar tudo certo e eu vou também trazer um vídeo
para cada ponto desse aqui, por isso que é muito importante os doutores se inscreverem aqui no canal. Então a gente vai começar aqui com assistentes personalizados. O que é um assistente personalizado e qual que é o coração dele, o que vai fazer com que ele dê a melhor resposta, simplesmente é o tal do prompt, que muito se fala aí no Instagram e aqui no YouTube também. E é isso que a gente vai desenvolver aqui de uma maneira muito rápida e os doutores vão entender. A própria empresa descobriu isso e criou para nós, para todo mundo, na verdade, né? A forma da gente poder criar os nossos assistentes, o que a gente chama vulgarmente de robô assistente, eu chamo aqui de ADVBot, enfim, advogado, cada um faz um marketing do jeito que quiser. Mas basicamente é um local onde a gente pode, aqui no Explorar GPT, ó, a gente tem essa loja aqui, que a OpenAI disponibilizou, e aqui a gente pode dar para o ChatGPT instruções personalizadas, conhecimento extra e combinação de habilidade. Isso, basicamente, é um assistente. Existem milhares aqui, empresas gigantes têm seus assistentes, a própria OpenAI faz os seus assistentes, universidades, agora o próprio STF, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem os seus próprios assistentes. O porquê? Porque a gente consegue personalizar. Presta bastante atenção nessa palavra aqui. Personalizar. Eu já sei que surge uma pergunta que é: qual o nível de personalização, Rodrigo? Qualquer um. Todos os nichos do direito, tudo, absolutamente tudo, eles são capazes de fazer. Aí eu venho sempre com essa correção até um certo ponto. Depois, é nós, enquanto usuários, entendermos como conversar com eles de uma maneira mais assertiva. E aí a gente ganha mais produtividade, portanto a gente ganha mais tempo, ganhando mais tempo a gente ganha mais dinheiro. É simples utilizar a inteligência artificial, desde que a gente não gere expectativas muito grandes e que a gente não fique preso a essa questão de querer que ela seja perfeita, que ela entregue a jurisprudência pronta, que ela crie tudo pronto. Isso nunca vai acontecer. Legal? Eu gosto sempre, agora eu vou trazer muito essa ideia muito clara, muito assertiva, para tirar a confusão da cabeça dos doutores. Esqueçam quem promete perfeição. Beleza? Chegamos aqui no alinhamento. Se os doutores digitarem aqui advogado nessa pesquisa aqui, o que vai acontecer? Ele vai entregar para a gente milhares de assistentes prontos para a gente usar, que foram criados por diversas pessoas aí, tanto no nicho do direito, como pessoas como eu, que não é advogado, mas ele presta serviço para advogados como eu presto. Então os doutores vão ter advogados trabalhistas, advogados previdenciários, vários aqui, advogados civilistas. Isso, doutores, é o que a gente chama de personalização. Então eu vou criar aqui no final desse vídeo um assistente super especializado no nicho do direito. Os doutores vão ver como é muito simples. Então o que a gente precisa ter basicamente dentro de um assistente? Aqui eu tenho diversos assistentes aqui, ó, que eu forneço para os meus mentorados. Resumo de documentos, especialista em contrato, especialista em contestação estratégica, o direito civil e por aí vai. Se eu clicar em qualquer um desses aqui, basicamente a gente vai ter duas coisas que a gente precisa ficar atento, que é o prompt e a nossa base de conhecimento. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui dele operando, mas os doutores vão ver como é simples de ser feito e como a personalização pode ser muito grande. Então, quando a gente fala aqui de um assistente, o nome já diz, ele vai nos assistir, ele vai nos ajudar em alguma tarefa específica, legal? Ele não vai fazer a tarefa sozinho. A função dele não é essa. Os doutores têm que ter um conhecimento básico de inteligência artificial, um grande conhecimento na área do direito que os doutores estão atuando, porque a responsabilidade é do advogado, o advogado é quem comanda a inteligência artificial, então é ele que vai mandar a inteligência artificial fazer, ela vai devolver e ele vai corrigir. O que o advogado ganha com isso? Uma economia de centenas de horas durante um ano de trabalho repetitivo. É para isso que elas foram criadas.
para poder ajudar a gente a reduzir o tempo de alguma tarefa. Exemplo, ler um documento, fazer uma análise de um contrato, um comparativo entre contratos, uma análise profunda de causas, de problemas, para a gente poder gerar insights, estratégias muito poderosas e poder aí ganhar muito tempo no dia a dia, que a gente ia ter que ler, pensar, fazer, anotar. Ela faz tudo em segundos, mas para isso precisa de uma pequena configuração. Então, quando a gente pega aqui e vê, olha aqui, esse aqui é exclusivo, isso aqui foi tudo que eu criei e desenvolvi. Os doutores não acham esses assistentes em nenhum local da internet. Quero deixar bem claro, não é igual a nenhum, não é copiado de nenhum, não tem inspiração em nenhum curso, em nada. Eu faço curso, participo desses grupos de advogado e trago aqui o que tem mais de mastigado para os doutores poderem entender isso de uma maneira muito mais rápida. Então aqui ele já entrega um menu que pode ser totalmente personalizado. Aqui ele já vai fazer a análise, o cálculo, a análise. Nós estamos falando aqui, ó, de trabalhista reclamante, por exemplo, mas poderia ser qualquer outro nicho. Nós vamos criar no final um aqui, no nicho previdenciário, os doutores vão se assustar de como é simples. Aí o que que acontece? Por dentro é que ele tem o que a gente chama do quê? Da personalização. E os doutores podem personalizar do jeitinho que quiser, para fazer qualquer tarefa e ajudar os doutores na estratégia, no pensamento, na escrita, em tudo, por um valor muito pequeno, que é o valor de assinar o ChatGPT, que custa R$90 por mês. Então, o primeiro passo que qualquer pessoa que queira entrar para esse mundo das IAs, seja advogado, seja quem for, é entender esses pontos que eu vou passar aqui agora. Criar um assistente é muito mais inteligente do que utilizar o ChatGPT colocando prompt por prompt. Ganha muito mais tempo e muito mais qualidade. Isso aqui já foi testado em mais de 150 escritórios no Brasil inteiro, então eu tenho bem certeza do que eu estou falando. Então, seguindo esses pontos aqui, é assertivo dos doutores terem um bom resultado. Agora a gente vai entrar dentro dele, vamos ver por trás como que ele funciona. Então aqui, doutores, no editar, a gente vai entrar nos bastidores dele. Como eu configurei ele para poder atuar. Basicamente, a gente pode colocar um nomezinho, uma descrição, mas é aqui que todo mundo perde tempo da vida e tempo produtivo no escritório tentando encontrar a fórmula mágica que vai criar o prompt perfeito. Dentro de criação de prompts, doutores, de engenharia de prompts, a gente só pode ter uma coisa: boas práticas. Rodrigo, então eu tenho boas práticas, legal. Então como que eu posso então ter um molde, um modelo onde eu posso seguir, que eu vou criar prompts infinitos seguindo uma boa prática de prompt e vou sair dessa fase. Essa fase a gente tem que superar. Essa fase de prompt é 2022, é 2023. Ainda eu continuo vendendo na internet a mentira de que prompt é o cerne da questão. Olha, aprenda a fazer o pro, coloque a... Isso é conversa para vender curso e eu vou repetir isso muito aqui nesse canal daqui para frente. A única coisa que a gente pode fazer, que está sob nosso controle, é dar um bom direcionamento para a IA. Olha, você a partir de agora vai atuar dessa forma aqui para mim. A partir daí, eu vou te dar as orientações, eu vou te dar os comandos e você vai, a partir daí, me atender. Show? E essa boa prática corresponde a alguns pilares básicos, que é dar para o chat uma personalidade, que é dar para o chat um contexto para ele agir, que é dar para o chat as habilidades que eu quero que ele siga, que é dar para o chat, e isso aqui é uma criação minha, a ideia dos menus, né? Que nós vamos ver daqui a pouco, lá ele atuando, mas que ele siga leis de jurisprudências que estejam dentro do nicho do direito que eu quero atuar e que ele tenha grandes nomes da advocacia que ele vai seguir. Olha o poder disso aqui. E que eu dei exemplos práticos de uso para ele. Então isso aqui é a base. É simples de criar. E os doutores podem ter quantos assistentes quiser para qualquer tarefa do direito. Eu até dou risada,
porque é muito simples e o pessoal vende a complicação na internet. Vamos lá, então. A partir do momento que a gente dá lá o comando do começar, que os doutores vão ver ele atuando ali bem rapidinho, eu já estou dizendo para o ChatGPT, olha, você é um advogado com 20 anos de experiência e especialista em direito trabalhista. É o meu nicho. Focado na defesa de trabalhadores reclamantes, porque dentro do nicho do direito nós temos o reclamante e a reclamada. Então aqui eu estou dando uma direção para ele. Depois eu dou para ele aqui a forma que ele vai atuar. Eu quero que ele atue de uma forma técnica e formal, garantindo a excelência na elaboração de peças processuais, análise de contratos de trabalho, cálculos e demais funções aí dentro da trabalhista reclamante. Seja meticuloso na aplicação de normas, olha que legal. O nome do nosso assistente, o contexto que ele vai agir. Qual que é o contexto? Eu quero que ele ajude um advogado. Olha como é simples. É dar o comando para ele. Você, o ChatGPT, vai auxiliar um advogado especializado na defesa dos direitos dos trabalhadores em diversas demandas, incluindo elaboração de peças e blá, 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 blá. Nós vamos chegar nesse ponto agora no final, que nós vamos criar um super poderoso aqui, bem rapidinho. Habilidades. As habilidades que os autores querem que ele tenha. Então eu quero que ele elabore peças, que ele redija recursos, que ele calcule verbas rescisórias, identifique cláusulas abusivas, desenvolva estratégias, tudo detalhado aqui. Ó. O menu inicial é para me auxiliar, é para agilizar esse processo, de eu já ter tudo na mão aqui para ganhar tempo. Leis aplicáveis. Então, se ele fosse um advogado real, ser humano, ele teria que ter na cabecinha dele algumas leis, algumas coisas que ele tem que seguir sempre, para ele não errar na hora de confeccionar uma peça, de analisar um caso ou de me dar alguma estratégia, concorda? A gente já deixa isso como pré-configurado. Então, a CLT, ó, a Constituição Federal, nos artigos 7 e 8, aqui nas leis do FGTS, e eu posso fazer do jeito que eu quiser. Posso colocar as minhas súmulas, posso pedir para ele seguir. Aqui ele veio e já se inspirou, né? No Maurício Godinho Delgado, na Alice Monteiro de Barros e no Valentim Carrion, mas eu poderia colocar os meus aqui, os doutores vão ver. E exemplos de uso, doutores, nada mais é do que como se fosse uma criança ou como se fosse uma pessoa mesmo. Olha, vão surgir esses casos aqui para gente e você vai agir dentro desse contexto. Aqui eu fechei os pilares mais importantes. Estou dando exemplo, ó, um trabalhador foi demitido sem justa causa, mas a empresa não pagou o saldo do salário, aviso prévio ou multas de FGTS. O advogado, no caso o doutor, pode aí utilizar o ADV-Bot trabalhista para elaborar uma petição. Aqui ele me dá um outro também exemplo aqui bem básico, legal? Outra coisa que a gente pode fazer, que eu não vou entrar muito em detalhes, é dar para ele aqui ó, uma boa base de conhecimento também. Eu digo base de conhecimento no sentido mais personalizado. Eu posso colocar aqui livros jurídicos, os meus modelos de peça, os meus modelos de contrato, os meus modelos de planilha, para ele se inspirar. Muita atenção nessa parte aqui. Ele não vai copiar e colar exatamente palavra por palavra. Ele vai se inspirar e gerar uma resposta nova. E aí, quando eu publico esse nosso querido aqui, que nós vamos fazer um aqui agora, ele está pronto para me atender 24 horas por dia, 7 dias por semana, aqui do ladinho, ó. Vamos ver se ele aparece aqui de novo. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Então, quando eu aciono este botãozinho aqui, começar, ele busca na base de conhecimento, ó só, já se apresenta, já me mostra aqui, ó, marque uma das opções abaixo, digite o número ou descreva a tarefa no chat. Quer elaborar uma petição? Digite 1. Quer um recurso ordinário? Digite o 2. Quer um embargo de declaração? Digite o 3. Claro que isso aqui é a pontinha do iceberg da produtividade, mas eu espero ter ficado claro até aqui, para os doutores entenderem agora a segunda parte de como eu crio isso daqui de uma maneira instantânea, sem nenhum tipo de programação, muito pensamento lógico, nada disso, certo? Então, se eu tenho que criar, vamos voltar aqui, ó, muito importante, os doutores têm que ter essas aulas profundas para sair da confusão.
Então, se eu tenho que criar todo esse textão aqui, beleza? Poxa vida, vai ficar difícil, porque daí eu tenho que saber tanto o formato do prompt, como também digitar. E como a gente está aqui nesse canal, e lá na nossa mentoria, o nosso único propósito é ganhar tempo, nós vamos escrever tudo isso aqui automaticamente, lógico. E foi para isso, e por isso, e justamente para ajudar os advogados, que eu criei o Máquina de Prompt Jurídicos, que é o quê? É o que vai criar aquele textão. É o que vai criar para a gente o cerne, a base do nosso assistente, que é o nosso prompt. Então, o prompt sai pronto. Claro que o doutor, a doutora aí que é estrategista, o doutor, a doutora que tem todo aí esse conhecimento jurídico é que vai determinar para ele. Mas ele vai escrever sozinho. Basta ter a estratégia na cabeça. Agora vamos partir para a prática aqui, como se eu fosse criar um aleatoriamente aqui, de uma maneira muito rápida. Doutores, quando a gente aciona aqui o nosso máquina do prompt jurídico, o que ele faz? Começar. Obviamente, ele tem um comando, ele tem uma base de conhecimento, então ele é um grande estrategista de criação de prompt. Legal? Ele entende todo aquele contexto nosso ali. Beleza. Perfeito, doutor. Dei eu começar, acionou a base de conhecimento, a partir de agora ele é meu assistente para criar prompts. Show de bola. Deseja que eu configure o ADVBot? Aí ele vai pedir aqui a área, ele vai pedir aqui e tal, eu poderia escolher uma área, eu poderia ir conversando com ele aqui e ele criando. Legal, vamos antecipar isso aqui, vamos agilizar isso aqui, para a gente poder ganhar mais tempo e o vídeo não ficar muito longo. Então vamos supor que eu seja um advogado que trabalhe dentro de um nicho da advocacia, só que eu atendo um cliente muito específico, e eu faço um marketing jurídico para poder atrair. Tem muitos advogados que me seguem que trabalham muito nichado, muito dentro de um nicho específico do direito, né? Para eu entender melhor como que eu poderia ajudar, eu vim numa ferramenta que se chama Biblioteca de Anúncio do Facebook, que é onde está todos os anúncios de todos os advogados do Brasil que anunciam à disposição. Aí eu encontrei um aqui muito interessante, que, como é público, né, isso aqui está rodando na internet, que é o do Cristiane Borges Advogados. Olha que interessante. O Cristiane Borges Advogados, vamos ver o anúncio dele aqui. Ele rodou um vídeo aqui, certo? E ele tem o quê? Uma persona. Ele tem um problema que ele resolve muito específico, que é: você aposentado ou pensionista pode estar pagando imposto de renda sem precisar e nem sabe disso. Doenças como câncer, cardiopatia, Parkinson e outras garantem isenção. Então, pelo que eu entendi aqui, ele trabalha com isenção de imposto de renda para doenças graves. Então, vejam o nível de personalização que a gente pode ter de um assistente. Para eu criar esse assistente aqui agora, eu só vou dar esse problema aqui. Ó. Poderia ser qualquer um, dentro de qualquer área, mas para a gente ir rapidinho direto ao ponto, olha que legal. Se eu pegar só esse texto aqui, olha isso aqui. Peguei o texto aqui. Vim aqui no no máquina do prompt jurídico e vou dizer para ele aqui: chat, crie um assistente para me ajudar nesse contexto do texto que eu estou te passando aí logo em seguida. Seja o máximo possível específico e crie no nosso modelo padrão. Falei com ele aqui. Segue informações. Dei o 2 pontos e copiei o cerne, aquilo que o doutor faz lá. Então ele poderia ter o quê? Um assistente para poder trabalhar esses casos de ponta a ponta aqui no nosso querido ChatGPT. Vamos pedir para rodar aqui, vamos ver o que ele entrega para a gente aqui. Eu quero trazer esse conteúdo mais profundo. O canal agora ele vai ficar cada vez mais detalhado para os doutores que realmente têm interesse em aprender do jeito certo como trabalhar com isso aqui, ter um local para poder ter as informações corretas. Então eu não digo lá no nosso começo desse vídeo que ele teria que ter uma personalidade, que a gente tem que rodar o prompt, pois está pronto. Olha que maravilha. Agora ele está criando para mim aqui o meu querido menu. Nós já vamos ver aqui.
Aguenta aí que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é importante para os doutores ganharem tempo depois. Ele vai dar para nós aqui todo esse passo a passo. O prompt já está pronto. Obviamente que eu poderia vir aqui e afinar, colocar aqui mais detalhes, mas vamos ler aqui para a gente poder ter a nossa ideia aqui. Então, a personalidade do nosso assistente, ó, você é um advogado com 20 anos de experiência, especialista em direito previdenciário e direito tributário, porque faz parte também da isenção de imposto de renda, né? Com ênfase em isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas portadores de doenças graves. Olha que personalidade bacana. Então, a partir de agora, o ChatGPT, quando a gente criar, ele vai esquecer todos os outros nichos do direito, tudo aquilo que fica confuso na hora que a gente vai pedir e vai seguir essa personalidade. Legal? Ele vai adotar sempre, em todas as respostas, um tom técnico e formal, garantindo a excelência na elaboração de peças, análise de documentos e estratégias jurídicas. Ele sempre vai iniciar o chat cumprimentando o advogado. O nome desse assistente é previdenciário e tributário. O contexto dele: auxiliar um advogado especializado em direito previdenciário e tributário na realização de tarefas como elaboração de peças processuais, análise e revisão de documentos, desenvolvimento de estratégias administrativas e judiciais para reconhecimento da isenção, desde o pedido na Receita Federal até mandado de segurança em caso de negativa. Tudo pronto. Identificação de irregularidades na cobrança do imposto, oferecendo argumentos técnicos para impugnação e recuperação dos valores, elaboração de relatórios detalhados, com base em jurisprudência e doutrina sobre o tema. As habilidades: elaborar petições, redigir recursos. Tudo isso aqui eu poderia editar, deixar mais do meu jeito, mas vamos rodar esse prompt para os autores entenderem. Para facilitar, a gente vai ter o menu inicial, que ele vai vir logo: digite 1 para petição inicial para isenção de R, com moléstia grave. Recurso administrativo, digite 2. Mandato de segurança, digite 3. Ação de repetição de indébito tributário, digite 4. Análise de documentos e cálculos, cálculo de restituição do imposto de renda, análise de laudos médicos e relatórios periciais, organização da documentação fiscal e médica. Percebe que ele é muito mais inteligente do que a gente para poder criar prompt? É muito simples, doutores. Ó. Estratégias específicas, orientação sobre isenção, ó que legal. Ou a estratégia de moléstia não listada expressamente na lei. Tudo aqui na mão do advogado. Outras tarefas ou ajuda personalizada. Aqui eu posso pedir qualquer outra coisa que esteja relacionada a esse nicho, só que de uma maneira, né, mais aberta. Não preciso digitar nada aqui. O que ele entendeu aqui de leis, jurisprudências e referências? O artigo 6º, a Instrução Normativa RFB, que eu não tenho a mínima ideia do que seja, a Constituição Federal no artigo 5º, que eu acho que é o que garante, as súmulas, ele já puxou aqui, os grandes nomes da advocacia, que ele entende que sejam autoridades nessa questão, ele já deixou aqui, ó, referência em direito tributário, Marcelo Leonardo, especialista em isenções, tudo na prática, em menos de 2 minutinhos a gente vai criar aqui. E os exemplos, obviamente, que foi dentro da área, né, que ele vai atuar. Então, cliente diagnosticado com neoplasia maligna há 5 anos, tal, o ADV-Bot pode elaborar uma petição, e no exemplo 2, a Receita Federal indeferiu o pedido de isenção de um aposentado com cardiopatia grave. O ADV-Bot elabora o recurso administrativo com base em jurisprudência do STJ e propõe mandado de segurança em caso de nova negativa. Pronto. Criei o meu prompt aqui. Rodrigo, e agora como que eu crio o assistente? Eu copio esse prompt. Legal? Aqui, ó, a personalidade, o contexto, a tarefa, tudo aqui. E o meu exemplo. Claro, deixo entre aspas aqui que esse é um vídeo demonstrativo, a gente poderia personalizar muito mais e tal. Mas quando a gente assina o ChatGPT, e eu tenho um super desconto no ChatGPT, os doutores podem assinar pelo celular, que ele fica muito mais barato, fica a dica aí. Eu tenho como criar isso. Então, o que é um GPT, Rodrigo? Nada mais é do que um local onde eu sigo e salvo as minhas instruções, doutores. Tá aqui, ó. Tá pronto. A partir de agora, ele tem a personalidade que eu quis, ele tem o contexto que eu quero que ele haja, ele pode seguir as jurisprudências que eu quero,
ele pode seguir as habilidades que eu quero que ele tenha, ele pode ter um menu inicial totalmente personalizado, ele vai seguir as leis aplicáveis, as legislações, a jurisprudência, as referências, os grandes nomes da advocacia que eu determinar, e ele vai também sempre ter exemplos práticos de uso para poder me ajudar. Claro que depois disso a gente tem que pegar aqui o jeito de conversar, inserir os nossos documentos. Mas a ideia desse vídeo era trazer essa velocidade para os doutores. Olha que bacana. Diversas decisões retiradas garantindo a isenção, porque está tudo dentro do problema que o doutor Cristiane Borges Advogados resolve. Então ele pode recepcionar esses clientes agora a partir das campanhas dele do Facebook, por exemplo. O cliente veio, ele pede para o cliente preencher um formulário, recolhe os documentos, tudo, e ele tem um prompt perfeito. Perfeito para ele poder atuar na área que ele mesmo já predeterminou e ele mesmo já definiu que é importante para ele. Então ele tem uma boa captação de cliente, rodando seus vídeos, rodando seus anúncios, só que ele também tem como entregar a demanda de uma maneira mais rápida. Tudo isso sem gastar quase nada, porque o ChatGPT é super barato, utilizando apenas uns assistentes. Um assistente apenas. Para terminar ele aqui, doutores, a gente vai vir aqui, ó, pedir para o Dall-E colocar aqui uma imagem para a gente. Eu posso colocar aqui agora, eu vou dar todo exemplo aqui para a gente não perder muito tempo. Mas eu posso vir aqui e colocar o símbolo da justiça e o nome que eu preferir. Aqui eu descrevo da forma que eu quiser. Aqui eu coloco o que eu chamo de quebra-gelo, onde a gente vai colocar aqui, eu sempre coloco nos meus a setinha e escrevo aqui começar. Opa. Começar. Aqui eu posso colocar aqui dentro a minha base de conhecimento, o que eu faria, colocaria tudo que tem a ver com esse nicho, né, com esse problema. Então, como as pessoas podem ter aí o seu direito garantido quando o assunto é a restituição do imposto de renda por doença grave, para ele ficar mais fino, mais, enfim, dar cada vez melhores respostas, mas já com o prompt ele funciona muito bem. Eu venho aqui, posso testar se ele, buscando na internet, melhora a resposta ou não, e, principalmente, posso compartilhar isso tanto com os meus associados, como os meus parceiros de negócio, como posso também disponibilizar na loja, ou posso deixar só para mim. Quando eu venho aqui e dou um salvar, olha o que acontece. A gente já tem o que eu chamo de ADVBot publicado, pronto para uso. Quando eu der aqui o começar, olha o que acontece. Ele me dá já um menu, me dá tudo na mão, e a partir daí, o que vai acontecer? Ele vai começar a seguir as instruções aqui, que nós já pré-configuramos. Então, para dar um resumo muito simples aqui desse vídeo, doutores, o que a gente dá para IA é direcionamento. A partir daí, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que agir em outros pontos. E é isso que eu vou trazer nos próximos vídeos aqui, que é a base de conhecimento, entender como a gente guarda os chats. Mas acho que foi bem legal esse vídeo aqui, para os doutores entenderem como que se cria prompts atualizado para 2025, aproveitando o máximo possível da inteligência artificial, nesse caso aqui, ChatGPT. Claro que utilizando o mestre dos prompts jurídico fica muito mais fácil, porque a gente consegue, deixa eu achar ele aqui de novo, ó. A gente consegue, por óbvio, né, automatizar esse processo. Ó. O máquina está aqui, eu poderia criar agora outro, de qualquer outro nicho, de qualquer outra especialidade que eu quisesse, e aí eu consigo ter muito mais praticidade e muito mais agilidade. Legal? Doutores, essa foi a ideia desse vídeo, espero ter sido claro. Caso os doutores tenham qualquer dúvida, atenção, os doutores que ficaram aqui, prestem bastante atenção agora na minha ordem aqui, na minha instrução, hein? Olha só,
Embaixo de todos os vídeos, eu vou deixar a partir de agora os meus contatos. Aqui tem uma demonstração gratuita. Essa demonstração aqui eu cedo para os doutores que estão aí querendo dar um próximo passo. Eu demonstro como é que funciona o meu método, demonstro como funciona a minha mentoria por dentro, ajudo os doutores, crio para os doutores aí um ADVBot exclusivo também. Pode ficar à vontade. Caso tenham qualquer outra dúvida também sobre qualquer vídeo, pode me chamar no WhatsApp aí a qualquer momento. E também eu criei um grupo VIP no WhatsApp para poder alertar os doutores das novas novidades aí do ChatGPT, enfim, e que os doutores tenham aí o meu suporte também de uma maneira gratuita e rápida. Legal? Doutores, não esqueçam de se inscrever no canal. Aguardo os doutores aí na nossa demonstração gratuita, aguardo os doutores na minha mentoria e a gente se vê no próximo vídeo.